É Natal. O que isso significa para nós de fato? Que perspectiva entendemos? O que nós compreendemos do Natal? Simplesmente como um momento de celebração, de alegria, de dar e receber presentes? Ou, pelo menos, ver as pessoas dando e recebendo? É um momento só um ato comercial onde eu rejeito completamente? O que nós podemos aprender de fato com o Natal? Trata-se simplesmente do nascimento do Filho de Deus ou de Emanuel, Deus conosco, Deus entre os homens? Nós precisamos olhar um pouco mais fundo do que isso, refletir de maneira mais profunda do que essa. Sabemos que, e isso já é confirmado e claro, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. A escolha da data foram escolhas segundo a perspectiva e entendimento dos homens em sua época. Quando Jesus nasceu, faz diferença? Abril, outubro, setembro? Importa? Não. Sabemos que não foi em dezembro. Isso está muito claro. Mas o que é importante entendermos é porque ele veio ao mundo. E em que condições ele veio ao mundo. Para que nós, entendendo essa realidade do Deus conosco, do Deus invisível se revelando de forma visível através de seu Filho, nós precisamos compreender o Natal da maneira mais profunda possível. Não se trata simplesmente de Deus conosco, não se trata simplesmente que Deus se revelou aos homens, que ele veio resolver os problemas para os homens. Não se trata disso. Nós precisamos olhar isso de maneira que a gente entenda, de fato, aquilo que Deus quer nos ensinar. Natal é, na realidade, um chamado para morrermos para essa realidade e essa perspectiva que nós vivemos. Jesus fala de forma muito clara. E João escreve sobre isso, escreve essa questão e ele fala, olha, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Por quê? Porque não viram nele aquilo que ele era. Porque o que esperavam, o que queriam do Messias era alguém que os libertasse, que os tirasse daquela condição de jugo que estavam, que os libertasse do Império Romano. Jesus não veio para isso. Jesus veio para revelar Deus, revelar a plenitude de Deus, para que nós, entendendo, compreendendo essa vontade, esse querer, pudéssemos nos sujeitar a esse Deus, sujeitar a sua vontade e buscar o conhecimento deste Deus. Deus não quer ser reconhecido pelo seu poder e por aquilo que ele pode fazer. Ele quer que nós o conheçamos, ele quer ser conhecido de nós. Por isso ele se revela, ele se mostra. Para que nós, compreendendo, possamos nos submeter. Ele veio, Cristo veio, para revelar Deus, revelar a plenitude do Deus invisível. Para que, entendendo a sua obra e o propósito, pudéssemos nos sujeitar a ele como Senhor e Salvador. Sermos reconciliados com Deus. Mas Jesus diz uma coisa muito importante. Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga. O chamado de Jesus é para morrermos, é para negarmos a nós mesmos, morrermos para a nossa natureza humana, para os nossos sonhos e desejos na perspectiva que temos de que tudo existe para nós, tudo é para nós, as pessoas à nossa volta são para resolver as nossas carências e para atender às nossas expectativas. Nós precisamos parar de pensar segundo essa perspectiva do pensamento grego, que o homem é o centro do universo e que tudo gira em torno dele. Deus veio para revelar isso, mostrar isso, e nos conduzir à verdadeira vida, à plenitude de vida. Jesus disse que quem dele comesse, quem dele bebesse, teria vida, a verdadeira vida.
E em sua oração, em João 17, Jesus fala sobre isso. Ele fala, olha, a vida eterna está em conhecer a Deus. Não se trata de algo para o futuro, mas algo para o presente, para esse momento. Conhecermos a plenitude de vida que podemos alcançar em Deus quando nós nos submetemos a Ele, quando nós nos propomos a ser discípulos de Jesus e a aprender com Ele sobre a vontade do Pai. É isso que nós precisamos entender. Que tratou o Natal? Tratou de uma oferta do Pai, que deu o seu Filho para que todos aqueles que nele crescem tivessem a vida eterna. Ele enviou o seu Filho não para julgar o mundo, mas para salvar, reconciliar o mundo com ele. Essa é a verdadeira oferta e esse é o verdadeiro significado de Natal. E a verdadeira expressão de amor a gente encontra em Cristo, que, abrindo mão dos seus interesses, abrindo mão de quem ele era, ele se esvazia, vem para ser humilde, morrer em nosso lugar, carregar sobre si todos os nossos pecados, para que, através da cruz, pudéssemos ser reconciliados por Deus. Essa era a sua vontade? A gente sabe, claro, que não, porque está nas Escrituras. Porque no Getsemane, antes da sua crucificação, antes de padecer o que iria padecer, ele fala ao Pai que se tivesse jeito que o livrasse daquela hora. Mas ele fala ao final, mas seja feita a sua vontade. Ele se submeteu à vontade do Pai. Ele veio nos dar o exemplo do que seja sacrifício, do que seja o verdadeiro amor. O amor que ele quer que nós entendamos. E ele disse que nos deixou um novo mandamento, e que o mandamento era que amássemos uns aos outros como ele havia amado. Era um amor que se oferecia, um sacrifício. Nós precisamos entender que quando morremos para nós mesmos, para os nossos desejos, que tomamos a cruz, que é o nosso instrumento de morte, e seguimos o modelo de Cristo, seguimos o exemplo que ele nos deu, nós caminhamos num processo de revelar Deus ao mundo. Mas mais do que isso, ele fez tudo isso para que nós fôssemos inseridos na sua família, fôssemos inseridos no corpo, no seu corpo. E qual é o propósito do corpo da igreja? É revelar o reino entre os homens. Perguntaram a Jesus, os religiosos, numa época, quando o reino de Deus viria, ele falou, olha, o reino de Deus não vem invisível à aparência. Vocês não vão poder dizer, olha, ele lá, ele aqui, ou ele lá. Nós precisamos entender que, como ele falou, o reino de Deus está em nós, está entre nós. Por quê? Porque temos que entender que, como família, nós temos a responsabilidade, como membros do corpo de Cristo, tendo recebido dons e talentos, existimos para conduzir as pessoas ao processo de amadurecimento, ensinando-as a guardar as palavras de Cristo, ensinando sobre as palavras daquilo que Jesus falou, para que, podendo se submeter a Cristo, possam viver a sua vontade. Na oração do Pai Nosso, nós falamos sobre isso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O reino de Deus se revela através de nós. Nós somos o reino de sacerdotes, somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamarmos as virtudes de Deus. O Natal é para lembrarmos do sacrifício e da oferta que Deus fez em nosso favor, para nos reconciliar com Ele. Jesus expressou de forma muito clara esse amor, esse sacrifício. Pedro, no jardim, ou melhor, um pouco antes, ele diz, quando Jesus revelou que morreu, Pedro falou, olha, eu vou morrer com o Senhor. O que Jesus falou para ele? Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E Pedro negou Jesus. Mas isso era um problema? Não. Jesus compreendia e queria conduzir Pedro a um processo de amadurecimento e conhecimento de Deus. Tanto que depois da sua ressurreição,
Pedro chama Jesus. Jesus chama Pedro para conversar e fala: Pedro, você me ama? Na realidade, isso lá em João 21, ele fala assim: Pedro, você está disposto a sacrificar por mim? Pedro vira para ele como quem já tinha entendido e diz: o senhor sabe que eu te amo, mas a palavra que ele usou em grego quer dizer: Senhor, o senhor sabe que eu gosto muito de você, mas sacrificar eu já demonstrei que não. O que Jesus vira para ele e fala? Tome conta das minhas ovelhas. O que isso significa? Essa conversa que parecia ser uma conversa de doido, na realidade Jesus respondeu 3 vezes. E na última vez que perguntou para Pedro, Jesus perguntou para ele: Pedro, você gosta muito de mim? Pedro respondeu que sim, que gostava. E respondeu isso com falta de paciência, pela expressão que ele usa. Jesus vira para ele e fala: toma conta das minhas ovelhas. O que nós precisamos entender? Que tomar conta é nos responsabilizarmos por aqueles que Deus tem colocado à nossa volta. Pois somos pastores de ovelhas, todos nós, cuidamos uns dos outros. Somos responsáveis por conduzir uns aos outros à maturidade, ao crescimento, ao entendimento da vontade de Deus. Porque nós temos que ser expressão deste Deus invisível. E só fazemos isso quando nós nos ofertamos em favor das pessoas. Quando nós nos sacrificamos, quando nós negamos a nós mesmos, quando nós deixamos de buscar os nossos interesses para buscar o interesse de Deus, a vontade de Deus, que é fazer com que ele seja conhecido para aqueles que ainda não o conhecem. Esse é o verdadeiro significado do nascimento de Cristo de Natal. Uma tradução plena do que seja um ato de compaixão, um ato de amor que se sacrifica em favor do outro, para que aquele que, não tendo qualquer condição, uma extrema condição de miserabilidade, sem conhecimento de Deus, sem compreender a vontade de Deus, tenha a chance de conhecer. A nossa vida é para ser uma oferta em favor das pessoas, para que possam conhecer a Deus. E você me responde: mas eu não conheço. Então busque conhecer esse Deus. Reconheça que Ele é o seu Salvador, que Ele é o que morreu na cruz para nos reconciliar com Deus. Ele é o Senhor e o Salvador, aquele que nos conduz ao Pai, ao conhecimento da vontade do Pai. Deus não quer revelar um divino que está aqui para resolver os nossos problemas, que muitas vezes é a nossa expectativa, ou o nosso desejo de Deus que Ele resolva os problemas para nós, que nos tire de toda a enrascada que nós nos metemos. Esse não é o propósito de Deus. Precisamos entender que precisamos submeter a Ele, e aí buscar com zelo, com um desejo ardente de conhecer a Deus. Porque quando fazemos isso, Ele se revela a nós. Que a gente possa compreender isso. Reconhecer que dependemos do Espírito Santo, que nos conduz no aprender sobre a vontade de Deus. E Ele nos faz lembrar de todas as palavras de nosso Senhor. Que a gente possa entender isso e nos sujeitarmos ao nosso Deus e ao nosso Pai, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador e ofertando as nossas vidas. Que o Natal possa ser um momento de alegria, por saber que só podemos ter vida, só encontramos vidas por causa da oferta que Deus fez por nós, para que nós pudéssemos conhecer e assim nos sujeitarmos a Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Que a gente possa entender isso e nos sujeitar ao Pai, nos sujeitar ao nosso Senhor, honrar o nosso Deus, nos empenhando, entendendo que o nosso papel é fazer da nossa vida uma oferta em favor das pessoas, que o nosso papel, servir a Deus, implica em servirmos as pessoas. Que a gente possa fazer o nosso Deus conhecido, que nós possamos nos compreender e nos sujeitarmos aos processos de Deus para a glória e louvor do seu nome. Graça e paz sobre a tua vida e um bom Natal para você.